Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas vai além da recomendação da Anvisa e suspende vacinação de puérperas com AstraZeneca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emite nota e diz que a recomendação é devido ao comunicado da Fiocruz sobre morte suspeita de gestante depois de tomar vacina. Expectativa de terceira onda volta a acender alerta para a Covid-19. O que dizem os especialistas e se mudam os cuidados com mais cepas em circulação. Patos de Minas não registra morte em boletim, mas confirma 26 novos casos e colapso para leitos clínicos continua. Você vai ver que na véspera do dia dedicado a eles, enfermeiros protestam e pedem percentual maior de reajuste salarial em Patos de Minas. Nós vamos mostrar também que casos de AIDS aumentam em Patos de Minas. Homem de 55 anos ameaça a ex-companheira de morte, dispara tiros contra policiais e é preso. E você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal encontrou cocaína e maconha com um passageiro de ônibus de turismo na BR-365. Produtores da região admitem perdas da safrinha de milho com irregularidade de chuvas. Tem ainda nossa análise de notícias e muito mais, agora no NTV News. A Polícia Militar de Patos de Minas prendeu nesta terça-feira um homem de 55 anos que atirou contra policiais, descumpriu medida protetiva e ameaçou de morte a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo a polícia, ele tem outras passagens pelo crime de violência doméstica. Já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, a Polícia Militar agiu rápido e conseguiu prender um homem de 55 anos que tem passagens pela polícia e até descumpria a medida protetiva, que é aquele distanciamento aí da vítima. É que ele não aceitava o fim do relacionamento, ia várias vezes atrás da ex-mulher, que tem 50 anos, e a polícia então agiu rápido na manhã dessa terça-feira e conseguiu efetuar a prisão dele. Inclusive ele tentou atirando contra os policiais. Eu vou conversar com o Major Sócrates da polícia, porque vocês fizeram um trabalho de negociação, um trabalho de expertise ali no momento para evitar uma tragédia maior contra a vítima de 50 anos. Como que foi que aconteceu esse fato? Ele primeiro foi no local de trabalho dela, mais uma vez, já tem várias passagens por esse mesmo crime, né? É, exato, né? Até dando um passo atrás, contextualizando um pouco mais essa ocorrência, né? A Polícia Militar tem a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que tem por objetivo acompanhar esses casos de agressão e fazer um trabalho preventivo para que desses fatos de ameaça, de agressões, de brigas no âmbito da violência doméstica não evolua para casos mais graves, igual era o que poderia ter acontecido hoje, né? Então esse caso vem sendo acompanhado pela Polícia Militar desde o ano passado. Existia uma medida restritiva de aproximação desse autor em relação à ex-esposa e ele estava descumprindo essa medida. Tanto é que sexta-feira de semana passada, após registro de ocorrências policiais de descumprimento, foi expedido pelo Poder Judiciário um mandado de prisão, que ele não poderia, se deveria ser preso para passar a cumprir essas medidas. Ele não foi localizado durante o final de semana, embora tenha sido procurado pela Polícia Militar, e hoje nós fomos acionados logo pela manhã a comparecer no bairro Vila Garcia, no local de trabalho da ex-esposa, que ele estaria no local tentando falar com ela, para forçar aí reatar o relacionamento. A viatura foi no local, chegando no local foi recebido a tiros, ele fez 3 disparos contra os policiais militares, saiu para a rua, fez mais um disparo e evadiu numa motocicleta. A Polícia Militar, de posse das informações, conseguiu localizá-lo no bairro Monjolo, na casa onde ele reside. A casa foi cercada e iniciou uma negociação, porque ele estava transtornado, né, não aceitava ser preso, não queria se entregar, falava inclusive em sair atirando e inclusive tirar a própria vida. Aí foi necessário um cerco nesse local, uma negociação se estabeleceu com os policiais militares, até que foi convencido a entregar a arma e se entregar para acabando de ser preso. Agora, do ano passado até agora, ele tem 4 passagens pela polícia, tudo tentando voltar com a ex-mulher, é isso, Major? Exatamente, né? O protocolo de atendimento do programa de violência doméstica, nós temos uma patrulha específica em Patos que faz esse trabalho, ele prevê lá diversas intervenções e visitas, tanto ao autor quanto à vítima. Ao longo desse prazo, desse trabalho preventivo, foram feitos 4 registros policiais de descumprimento da medida protetiva, que acabou redundando na expedição do mandato de prisão para ele na sexta-feira passada. Aí hoje ele foi preso por 3 motivos. O primeiro,
o descumprimento das medidas protetivas em razão do mandato de prisão, que já estava expedido contra ele. O segundo, a tentativa de homicídio contra os policiais militares que foram atender a ocorrência. E o terceiro, o porte ilegal de arma de fogo. O Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta terça-feira um homem de 45 anos pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram encontrados 1 quilo de maconha e 1.007 papelotes de cocaína escondidos em uma bolsa de mão e no travesseiro e na carteira do passageiro. O homem estava no ônibus de turismo e admitiu aos policiais que comprou as drogas em Morro Doce, em São Paulo, e levaria até Paratinga, na Bahia. Ele também disse que é usuário, mas também venderia os entorpecentes. A 10ª Região da Polícia Militar desencadeou a Operação Campo Seguro. A área de abrangência da unidade é de 31 mil quilômetros. A Operação Campo Seguro teve início em toda a região de Patos de Minas e no estado de Minas Gerais. O objetivo é justamente trabalhar na prevenção de ocorrências em fazendas e estradas rurais. Visando justamente essa pré-safra, objetivando aí levar segurança e prevenção à área rural, será desencadeada uma operação em toda Minas Gerais pela Polícia Militar, nas suas 3 áreas de atuação, juntando esforços aí da Polícia Ostensiva, da Polícia Rodoviária Estadual e do Policiamento de Meio Ambiente, e com ações repressivas e preventivas. Serão empregadas 4 patrulhas rurais na área de Patos de Minas, além das demais pertencentes a outros municípios. E a operação será dividida em 2 etapas. Serão 2 etapas a operação. No primeiro momento será um período de visitação, de ouvir a comunidade, se reunir com a comunidade. As patrulhas vão visitar as propriedades rurais, conversar com produtores, com funcionários, passando orientações a respeito de ações que podem ser realizadas por eles mesmos também, de autoproteção, e também em relação à polícia, aos meios que a gente dispõe de acionamento, né, 190, aplicativos, para que a gente possa atuar junto na prevenção criminal. A primeira parte é essa preventiva, de orientação, de visitação às comunidades, de reuniões, e a segunda será de ações repressivas, com foco em foragidos de justiça, pessoas aí contumazes na prática de crime, que estão homicidadas na zona rural, além de cumprimentos de mandado de busca e apreensão em locais que a gente tem denúncias de uso para omisso de infratores. Mesmo com o período de pandemia e os índices de redução de criminalidade registrados nos anos anteriores, ainda há registros de ocorrências deste ano. Por isso, o intuito de trabalhar na prevenção a fim de evitar novos incidentes. O período de pandemia, ele trouxe alguma configuração social diferente. As pessoas ficaram mais em casa, então a vigilância da própria pessoa, do próprio proprietário, acabou facilitando essa prevenção. Não há um aumento. O que nós queremos é justamente antecipar a possibilidade de criminalidade, de um avanço da criminalidade na zona rural. Com o registro histórico não é possível perceber um avanço. Então nós estamos nos antecipando em operação justamente para evitar que esses crimes voltem a acontecer. Daqui a pouco aqui no NTV News a gente vai falar de futebol. O Atlético viaja para a Colômbia para enfrentar o América de Cali na quinta-feira. E produtores da região admitem perdas da safrinha de milho com irregularidade das chuvas. As chuvas irregulares têm castigado o campo. Na região, os produtores estão preocupados com a safrinha de milho. Em 2021, o milho vem chamando a atenção do mercado e também dos produtores. Em abril, as exportações brasileiras do grão registraram alta de 1.854%, com envio de 130 mil toneladas ao exterior, segundo dados iniciais do Ministério da Economia. Mas há uma preocupação quanto à produtividade da segunda safra, a safrinha, que pode cair devido às condições climáticas desfavoráveis e o atraso do plantio. O Alan é engenheiro agrônomo e já adiantou que espera ter redução na produtividade. Historicamente, nas últimas safras,
a gente tinha vindo com bons índices pluviométricos, né? A gente vinha produzindo bem com a safrinha e esse ano foi um ano um pouco atípico, né? A chuva, a quantidade e a distribuição foram bem regulares. Segundo o climatologista Dalberto Vieira, os prejuízos se devem pela ausência de água armazenada no solo, que, sem chuvas, não é reposta e, com isso, a capacidade de absorção de água feita pela planta é afetada. Por isso, a necessidade de se observar o que pode ser feito para minimizar os prejuízos. Todo mundo já, quando faz a cultura dessa safrinha, já faz pensando que ela corre um grande risco em função dela ser semeada em fevereiro, meados a final de fevereiro. Então isso faz com que nós tenhamos a maturação dessa cultura numa época em que normalmente as chuvas são deficientes mesmo. Só que normalmente nós temos chuvas nessa época do ano que é suficiente para suprir a mínima necessidade que a planta precisa. Como esse ano nós não tivemos chuvas significativas no mês de abril, só no final nós esperávamos alguma chuva e elas não ocorreram, isso causa um dano significativo na opção de safrinha. Mas as expectativas por chuvas para o mês de maio, como forma de recuperar o plantio, são baixas. Há previsão de chuva para essa semana e possivelmente para o fim do mês, mas não o suficiente para uma boa recuperação da umidade do solo. Além disso, há o clima seco que se inicia, visto que com baixa umidade do ar também não há boa recuperação. Algumas lavouras sofreram mais que outras, né? Então, devido a isso, a gente vai ter lavouras que vai ter 20%, 30%, 50% e em alguns casos até 100% de perca, no caso de produção de grãos. O que tem ocorrido nessa última semana é alguns produtores, ao invés de colher o milho, esperar colher o milho para a produção de grãos, o pessoal está ensilando a planta inteira para tratar do gado. Nós temos dois eventos de chuva previsto ainda. Um deve acontecer possivelmente depois de amanhã, alguma coisa assim, mas é tão insignificante que é pouco possível que aconteça na região toda. Pode acontecer esporadicamente em algum lugar só, o que não resolve o problema da região. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? O Atlético viajou nesta terça-feira para a Colômbia para enfrentar o América de Cali pela Copa Libertadores. Antes de viajar para Barranquilla, na Colômbia, o Atlético fez mais um treino na Cidade do Galo. Entre os 26 relacionados que viajaram nesta terça-feira, o meia Nacho Fernandes. Se o time alvinegro vencer o América de Cali na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, a classificação para as oitavas de final está assegurada. Tiene mucha importancia porque tenemos que seguir de la misma manera en esta Copa Libertadores para terminar muy bien la fase de grupos. Tenemos que mejorar en condición de visitante. Ahora en la Copa Libertadores nos tocan dos juegos muy importantes. A goleada na última partida pela Libertadores 4-0 contra o Cerro Porteño deixou o Atlético e Nacho Fernandes mais confiantes. Nosotros estamos muy tranquilos, sabemos de la forma de trabajar que tenemos y de a poco se va viendo en el campo de juego, así que esperemos seguir evolucionando y consiguiendo resultados, que es lo que a uno le da confianza. Por falar em confiança, o argentino sente melhor quando é posicionado solto pelo meio. Hay veces que Cuca me pide que juegue suelto cerca del delantero, otras veces por ahí que vaya por izquierda y un jugador se tiene que adaptar a distintas posiciones y después hay que ver qué es lo que decide el técnico para poner en campo, pero donde me siento más cómodo es siempre jugando suelto. Tá meio portunhol ainda, né? Mas que o Nacho, então, fique solto, né, pelo meio nesta quinta-feira, às 9 da noite, quando, então, o Atlético vai enfrentar a América de Cali e que faça um bom jogo, né? A gente agora, vamos falar de saúde, né? Vamos conversar sobre a Medic Mais, que oferece também cuidados odontológicos. Eu converso com Maruílio Rezende, que é dentista implantodontista, e a Leidiane Carvalho, gerente administrativo da Medic Mais, que vão falar aí para a gente, primeiramente, sobre tratamento e a importância desse tratamento. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem? Então, sou implantodontista Maruílio Júnior.
você mesmo, você que está precisando de implante dentário e tem aquele medo da agulha, anestesia, até mesmo aquela cadeira do dentista, então, nós temos a solução. Nós da Clínica Medic Mais tem a equipe mais completa da cidade e região. Isso mesmo. Nós temos um médico anestesista sobre a nossa equipe, que se faz toda a sedação venosa, sem medo de sentir nada, nenhuma dor, nenhuma picadinha de agulha, nada. Isso mesmo. Venha para a Medic Mais e venha fazer a avaliação comigo. É isso mesmo. Muito bem, Lidiane. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então eu quero reforçar o convite para você que está nos assistindo, para você agendar a sua avaliação com o Dr. Maurílio ali na Medic Mais. Nós estamos realizando a semana do implante dentário e nós preparamos uma oportunidade incrível para você cuidar do seu sorriso e transformar o seu sorriso na Clínica Medic Mais. Então ligue para a gente, agende sua avaliação. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 7h30 a 6h30 da tarde e aos sábados de 8 a meio-dia. E na Medic Mais, além de dentistas, você tem a parte completa de médicos e também exames. Até porque, né, doutor? Cuidar da saúde, cuidar dos dentes, da saúde da boca é um bom negócio. Né? Com certeza. Obrigado pela participação de vocês. Medic Mais. Obrigada, Dani. Muito bem, olha, a gente vai fazer aqui uma parada no próximo bloco do NTV News. Nós vamos falar sobre os produtos para higienização de equipamentos eletrônicos para não danificá-los. E casos de AIDS aumentaram em Patos de Minas. As doenças sexualmente transmissíveis têm crescido no país e em Patos de Minas não é diferente. E acredite, é devido à falta de cuidados já tão conhecidos. Mais de 1 milhão de novos casos de 4 doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, são contraídos todos os dias, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Isso equivale a mais de 376 milhões de novos casos anuais de 4 enfermidades: a clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis. Em média, 1 em cada 25 pessoas no mundo tem pelo menos uma dessas DSTs. A OMS disse que há mais de 376 milhões de novos casos anualmente, com os números representando casos, não indivíduos, uma vez que as pessoas podem ser infectadas com várias DSTs ou podem ser reinfectadas em um ano com uma ou mais DSTs. De acordo com a coordenadora do programa de AIDS, Patos de Minas teve aumento expressivo no número de novos casos positivos para DSTs. Em média, o aumento é de 5%, para casos de HPV, sífilis e AIDS. Esses números são a quantidade de pacientes que nos procuraram para fazer o teste ou já testados que deu positivo. O atendimento tem, né? Nós temos o atendimento. Teve os períodos que reprimiu mais, mas agora está tendo uma demanda tranquila e está dando para atender 100% da nossa demanda. Os pacientes é que não têm procurado mesmo, mas tem um crescimento sim. Nós podemos observar que esse ano HPV, sífilis e HIV têm aumentado mesmo com a diminuição da procura dos pacientes. Segundo Tatiana, a falta do uso do preservativo ainda é a principal causa de transmissão. Usar o preservativo, a pessoa também se testar, né? Quanto mais a população se testa, menos vai transmitir para o outro, porque a partir do momento que você testa, você entra em tratamento, né? Tem a conscientização também de que está com uma doença e que precisa ser tratada, precisa usar o preservativo. Os testes rápidos para detectar as doenças são oferecidos gratuitamente. Por causa da pandemia, os PSFs deixaram de ofertar o serviço, mas ele ainda continua sendo realizado no antigo Centro Viva Vida. A partir do momento que a pessoa faz o teste aqui conosco, ela já sai daqui agendada para consulta, para poder fazer novos exames e já entrar com o tratamento. O tratamento precoce de qualquer uma dessas doenças pode interromper o contágio e melhorar a saúde do paciente. O tratamento precoce é muito importante, inclusive para que a pessoa não transmita para outras pessoas também e não prejudique mais a saúde dela, que ela consiga entrar em tratamento mais rápido. A Organização Mundial de Saúde tem diversas recomendações sobre a higienização das mãos para este momento de pandemia. Mas será que a gente está tomando o mesmo cuidado com os equipamentos eletrônicos que a gente usa no dia a dia? Pois é, um profissional de TI explica como fazer a limpeza.
O que a maioria das pessoas não sabe é o modo correto de fazer a limpeza. O álcool 70%, por exemplo, causa danos nos equipamentos e não é recomendável. O álcool etílico ou álcool em gel, que estão sendo usados largamente nessa época de pandemia, eles não podem ser usados para esse fim porque eles contêm água na sua composição. E é sabido de todos que a água é um dos grandes vilões para a tecnologia, para equipamentos tecnológicos, na verdade. Porque quando a água ela entra em contato com esses componentes, ela pode oxidar eles. E uma vez oxidados, eles vão ou ser danificados ou perder a sua função. Para equipamentos eletrônicos, é importante usar um pano macio e um produto especial para limpeza, que pode ser encontrado em farmácias, o álcool isopropílico. Essa aplicação deve ser feita principalmente em todos os pontos que o usuário encosta as suas mãos, né? Teclado, o mouse vale ressaltar que o mouse está entre os 3 objetos que mais são sujos. Ele está classificado juntamente com carrinho de supermercado e tampa de lixeira de lixo. Tampa de lixo. Então, higienizar o mouse, higienizar o teclado e a tela. O cuidado com a tela é de não fazer movimentos circulares, tentar fazer movimentos na horizontal e na vertical. O cuidado deve ser o mesmo para a limpeza dos celulares. Uma observação importante a ser feita é que essa higienização ela tem que ser feita no mínimo uma vez por semana. Pois é, novos tempos, né? A seguir aqui no News, o que dizem os especialistas sobre a possibilidade de terceira onda e se mudam os cuidados com mais cepas em circulação. Patos de Minas vai além da recomendação da Anvisa e suspende vacinação de puérperas com AstraZeneca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu nota e disse que recomendação é devida a comunicado da fabricante sobre morte suspeita de gestante depois de tomar a dose. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou a suspensão imediata do uso da AstraZeneca em mulheres grávidas. Na nota emitida, a Anvisa disse que segue as recomendações da bula do medicamento e, além disso, foi notificada pela Fiocruz sobre a morte suspeita de uma gestante. Sem disponibilidade de Coronavac para aplicação em gestantes com comorbidades e a vacina da Pfizer só em capitais, a imunização desse grupo, que começaria nesta terça-feira em Patos de Minas, nem aconteceu. Mesmo que a recomendação da Anvisa fosse a suspensão de AstraZeneca só para grávidas, a Prefeitura resolveu também não aplicar a dose em puérperas, mulheres que deram à luz há até 45 dias. A falta de pesquisa que ateste a segurança que a Anvisa se refere é sobre a AstraZeneca em gestantes. Uma recomendação da Anvisa para seguir a bula. Então, a bula contém todas as informações que foram obtidas a partir dos experimentos. Como durante os testes clínicos eles não testaram a vacina em grávida, então se você aplica a vacina em grávida hoje, é um uso que a gente chama de off-label. Então, todo uso de medicamento fora do que está prescrito na bula tem que ser recomendado e acompanhado por um médico. Então, o que a Anvisa pediu foi para que isso não seja feito, porque não tem estudo sobre a segurança e a eficácia em grávidas. Quando as pesquisas avançam e os laboratórios atestam a segurança em outros públicos, as bulas são modificadas, como aconteceu com a aplicação da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos. Só ontem, por exemplo, foi colocado na bula da Pfizer, nos Estados Unidos, o resultado dos testes com adolescentes de 12 anos em diante. Até então não constava na bula, então qualquer pessoa que tomasse essa vacina e tivesse de 18 a 12 anos, isso seria considerado como um uso off-label também. Então teria que ser recomendado e acompanhado por um médico. Mas a vacina continua eficaz, continua funcionando. Em outra nota emitida nesta terça-feira, a Anvisa informou que a recomendação para a suspensão da AstraZeneca foi depois que foi comunicada pela Fiocruz, fabricante do imunizante, sobre a morte suspeita de uma gestante de 35 anos com evento adverso grave de acidente vascular cerebral hemorrágico com plaquetopenia possivelmente relacionada à vacina. Assim, a agência recomendou fortemente ao Ministério da Saúde a suspensão da vacina Oxford AstraZeneca Fiocruz,
como medida de precaução e com base na insuficiência de dados relacionados à segurança de gestantes até o momento. O órgão também salienta que para outros grupos recomenda a continuidade da aplicação, pois os benefícios superam os riscos. Pois é, sobre essa suspensão de vacina da terceira onda e cuidados, a gente abre então aqui a nossa análise da notícia com o jornalista Gui Boaventura e também a gente vai conversar ao vivo com o doutor Tupinambás, Unai Tupinambás, né, que é professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Boa noite, Gui Boaventura, e boa noite, doutor Unai. Boa noite, Odaí, boa noite, Gui Boaventura. Boa noite a todos, boa noite ao nosso telespectador. Doutor, sobre essa notificação de suspeita de morte da grávida por trombofilia, que é uma doença que pode ocorrer aí na gestação, mas nesse caso o risco pode ter sido amplificado pela vacina, por que só a AstraZeneca aumentaria esse risco aí? Olha, os estudos com essa plataforma de vacina, tanto da AstraZeneca, da Janssen, que é da mesma plataforma, que é de vírus vetor viral, ele se mostrou que é um efeito raríssimo. Ele deixa bem claro que esse efeito é raríssimo, tem em torno de 4 casos para 1 milhão de doses aplicadas, e ela acontece principalmente em mulheres abaixo de 50 anos de idade, que é o caso, infelizmente, dessa gestante, 39 anos de idade, né? Nós temos que sempre avaliar o risco-benefício da vacinação. Lembrando que todas as gestantes no Brasil e no mundo inteiro, ela tem um risco muito acrescido de complicação da própria Covid. Então, quando você vai usar um medicamento, seja ele um medicamento ou uma vacina, no caso, você sempre avalia o risco-benefício. Nós acreditamos ainda que o benefício da vacina ainda é muito maior do que o risco de acontecer um evento tão raro como esse. É uma trombose com plaquetas baixas, né? É um evento muito raro, a gente não sabe predizer quando isso vai acontecer. Geralmente ocorre em mulheres abaixo de 50 anos, a incidência é maior nessa faixa etária, e acima de 60 anos, deixando bem claro, a incidência é muito rara. Gui Boaventura. Bom, vamos entrar nessa conversa aí, doutor, porque é o seguinte, a gente vive hoje em cima, a ciência em relação ao coronavírus vive em cima do imponderável. A falta de conhecimento e a corrida atrás desse conhecimento é muito grande. Há uma possibilidade de não ter nada a ver, a vacina não ter nada a ver com esse evento, né, doutor? Olha, pelo que eu não estudei o caso, eu não sei, eu não li o relato do caso, mas agora nessa reportagem eu vi que era uma paciente que teve um acidente vascular cerebral associado a uma plaquetopenia, né, que é o quadro descrito nesses casos mais graves. Deixando bem claro para os telespectadores, é um evento muito raro de acontecer, né? Aconteceu, infelizmente, nesse caso. Então, como eu falei anteriormente, o conhecimento, que também é claro que, como você disse, o conhecimento vai se acumulando ao longo do tempo. Mas eu insisto que o benefício da vacinação, nesse cenário que nós estamos vivendo agora no Brasil e no mundo, de um modo geral, principalmente no Brasil e Índia, né, são os dois epicentros da pandemia da Covid, o benefício da vacinação, ele supera muito o risco de um efeito colateral grave. Sim, em relação a esse acontecimento, doutor, a gente trabalha e há um medo, inclusive nosso, né, de acontecer uma confirmação disso, e isso vira um caso sério no Brasil, porque isso vira um rastilho de pólvora, e aí é muita gente quem até mulher que não está grávida, ou até homem, vai ter medo de tomar essa vacina. Não é o caso. Eu quero explicar bem, junto com o senhor, a respeito disso, que pode não ter nada a ver com a vacina. Pode ter, mas pode também não ter nada a ver. Nesse instante, a possibilidade é de 50% a 50%. E as pessoas não podem se agarrar nisso para não tomar essa vacina, ou não tomar a vacina A, ou não tomar a vacina B. Essa é a minha preocupação, viu, doutor? Sim. Isso é o que você falou, é importante, só lembrando que a vacinação no Brasil ela ainda está numa faixa etária acima de 50 anos de idade, né? Então, homens, principalmente homens, acima de 60 anos de idade, esse evento que aconteceu com essa pessoa, a gente não sabe se é relacionado à vacina, mas o evento mais grave é 0,9 casos para cada 1 milhão de doses aplicadas. Então, veja, para a faixa etária que nós estamos vacinando no Brasil agora, está em torno de agora, está chegando a 59, 58, 57, para essa faixa etária, né, a chance de ter um evento adverso da AstraZeneca, da vacina da AstraZeneca,
é 0,9 por milhão de doses aplicadas. E o risco dessa pessoa, né, infectar para o Covid, ir para o hospital e ter um evento grave é muito maior. Então é isso que a gente insiste. A vacina para essa faixa etária, né, acima de 50 anos de idade, ela é muito segura. Né? E eu, mais uma vez, eu insisto, o benefício da vacinação supera em muito os riscos. Né? Minha família começou a vacinar, meus irmãos, minhas irmãs vacinaram, perguntaram para mim, falaram, você vai tomar a vacina que tiver no posto de saúde. Todos eles, foram 3, tomaram a vacina da AstraZeneca. Então, muito bem. Doutor, girando o assunto, o governador Romeu Zema disse hoje que uma terceira onda da Covid não está descartada em Minas e pode vir ainda mais grave no mês de junho. Qual que é a sua visão como médico sobre isso? Olha, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando com esses dados. Tem os dados da Fiocruz, os dados epidemiológicos do Brasil inteiro. Infelizmente, os casos da síndrome respiratória aguda grave, aquele quadro pulmonar grave, ele estabilizou no alto. Os casos de Covid diminuíram um pouco. Nessa diminuição, uma diminuição muito pequena dos casos da transmissão, fez com que muitos estados, inclusive aqui em Minas Gerais, no Brasil inteiro, flexibilizassem. Né? Mas veja, nós estamos com a taxa de transmissão ainda muito alta. A taxa de positividade, a gente fala, isso é um dado também importante, epidemiológico, é a porcentagem dos exames realizados que são positivos. Está girando em torno de 30%, que é muito alto. É um dado também que a gente usa, que o OMS usa e todos os países também usam. E a taxa, tem outra taxa que a gente chama de incidência, casos novos por dia, por 100 mil habitantes, a maioria das capitais, a maioria dos estados está acima de 10. Belo Horizonte tem em torno de 40 casos por 100 mil habitantes por dia. Em Minas Gerais também está acima de 30 casos por 100 mil habitantes por dia. Lembrando, esse dado, ele é assustador, ele é muito alto, né? A nossa média de casos, até a final de abril, 1º de maio, foi em torno de quase 60 mil casos por dia, em torno de mais de 2 mil mortes por dia. Então, vocês vejam, nós começamos a cair, mas num patamar muito alto, e começamos a flexibilizar. Né? Agora, com essa flexibilização, claro, a população cansada. E tem duas outras questões importantes aí, que é o outono e inverno, que o comportamento das pessoas modifica, as pessoas ficam mais aglomeradas em lugares fechados, né? As pessoas estão cansadas, né? Daqui todo mundo está cansado da pandemia, mas o vírus não está cansado, né? Muito antes, pelo contrário, ele está mais... Essas variantes que estão circulando, elas são mais agressivas e mais fáceis de transmitir, e só lembrando que, reafirmando aquilo que a gente começou a ver a partir de final de fevereiro, a pandemia rejuvenesce. Você vai ver hoje a proporção de pessoas abaixo de 50 anos internadas no CTI e hospital é muito maior do que a população acima de 60 anos de idade. Então você vê que acomete a população economicamente ativa, aqueles trabalhadores jovens que têm que sair, têm que pegar o transporte público de qualidade questionável, né, se expõem mais, né, e essas pessoas estão adoecendo mais e estão impactando o nosso CTI. E essa taxa de ocupação do CTI, ela cai em torno de 70%, 75% aqui em Belo Horizonte, pelo menos, mas que em Minas Gerais, eu estava vendo agora no boletim, está em torno de 80% a taxa de ocupação. Então você veja, nós estamos flexibilizando no momento que nós estamos num platô muito alto. Então o risco de nós termos uma terceira onda, né, tão grave ou pior do que foi essa que nós passamos no final de março, início de abril, né, ela é real. Então, mais do que nunca, nós temos que orientar a população a evitar aglomeração, manter distanciamento físico de 2 metros, claro, usar máscara, continuar usando máscara de boa qualidade, 2 máscaras se possível, acima né, a máscara bem posicionada acima do nariz, abaixo do queixo, muito cuidado no transporte coletivo, né, e evitar esses espaços, principalmente fechados, onde que o vírus transmite com mais facilidade. Então, a situação nossa é muito complicada, e agora mais essa notícia ruim da AstraZeneca que vai retardar, né, vai atrasar um pouco a nossa campanha de vacinação. A Butantan avisou que a China bloqueou um pouco a remessa de 18 milhões de doses para nós, muito por conta da postura, né, nem um pouco consensual, uma postura beligerante do nosso presidente quanto em relação à China. Então, você veja que o nosso cenário, ele está um cenário muito complicado. Então, você falou... Agora, pois não, Gui. Sim. Pode seguir. Ainda dentro desse assunto de uma possível terceira onda, o doutor, há uma preocupação aí em relação a uma declaração que saiu da Fiocruz,
Nós temos hoje no Brasil em torno de 110 variantes do coronavírus. É uma preocupação? Isso preocupa? Em que pese que são 3 que são as mais preocupantes, né? A de Manaus, me P2. Parece que uma... Hein? A P2 a da África. E também a da Índia. Isso é uma preocupação? O senhor que trabalha com esses dados, isso leva a uma preocupação maior para uma possível terceira onda? Claro, assim, isso, como eu disse, essas cepas que estão circulando, elas têm uma transmissão muito mais fácil. Isso que levou, né, aquela onda lá na Inglaterra, a partir de setembro, foi lá onde tudo começou, né, aquela variante B117, depois teve a variante na África do Sul, 351, depois a que foi detectada em Manaus, a P1, e essas variantes, elas são diferentes, mas têm uma coisa muito em comum. Todas elas têm mutações em comum, que são aquelas mutações que facilitam a transmissão e são aquelas mutações que evadem, né, ela consegue escapar do sistema imune, por exemplo, da vacina. Né? Isso, claro que nos preocupa muito, né, assim, mas veja, o que tá se mostrando com todas as vacinas de modo geral é que a efetividade, ou seja, a vacina na vida real, né, como é que a vacina está funcionando na vida real? Né, e a gente vê os estudos em clínicos, né, que ela tem uma diminuição de respostas de anticorpo. No entanto, quando você vai ver na vida real, a vacina protege um pouco também contra essas variantes. Né? Talvez não protege contra a infecção, que seria o ideal. A gente chama vacina esterilizante, a pessoa nem se infecta. Mas caso ela se infecte com essas variantes que a gente já conhece, o quadro clínico daquela pessoa, e nós estamos vendo isso, como eu disse, vários estudos de efetividade da vida real, essa pessoa não vai para o hospital. Né? Se ela for para o hospital, ela não vai morrer. Quer dizer, a chance de morrer diminui bastante. Então vai ter uma certa proteção. Veja, não é tudo ou nada, sabe, Boaventura? Ela tem um espectro de ação. Ela vai até do melhor ação, que é evitar a infecção, ou no outro extremo, que a pessoa adoece, vai para o hospital, mas ela tem uma chance menor de adoecer. Então não é dicotomizado, protege ou não protege. Ela protege, e a gente tem visto que ela protege, né, de formas graves, é um fato. Doutor, sobre os cuidados, eles mudam aí devido a essas variantes, essas novas modalidades aí? Olha, Odair, eu não escutei a sua pergunta. Sobre os cuidados, eles mudam, já que a gente tem aí uma presença de outras variantes que agrava essa situação, esses cuidados eles mudam, então, não? Olha, a notícia boa é que não, né? A máscara, a gente tem que argumentar desde o final do ano passado, início desse ano, 2 máscaras caseiras, né? A população tem que usar 2 máscaras caseiras, bem posicionada. Então, assim, você colocando uma máscara bem posicionada, né? Você evitar aglomeração, então, assim, festas, lugares fechados, claro, tem umas questões que não dá como evitar, o transporte público, né? É uma coisa que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É o nosso transporte público. Então, evitar essas aglomerações, a máscara bem posicionada e, claro, sempre lavar as mãos. E uma dica que a gente fala muito no transporte público é as pessoas ficarem mais caladas, silêncio, porque no silêncio, as pessoas só, no silêncio, não conversando, você elimina menos partículas virais no meio ambiente, né, naquele ambiente fechado. Saiu do transporte público, lava a mão, chegou em casa, lava a mão, chegou no trabalho, lava as mãos e lava a mão o tempo todo, isso você pode proteger. Agora, doutor, uma outra coisa, uma preocupação que me surgiu hoje, acompanhando o noticiário, a delegação brasileira que vai a Tóquio, que vai para as Olimpíadas, ela será vacinada com a Pfizer. Um intervalo de 3 semanas. E o que acontece com essa administração, com o Plano Nacional de Imunização, que tem um espaço muito longo para a segunda dose da AstraZeneca, mesmo com a da Pfizer, que a administração aqui no Brasil será de 3 meses, de 90 dias. Isso não está errado, não, doutor? A gente não precisava de seguir o que o mundo está fazendo? Não. Será que a gente pode ser diferente nisso aí? Não, veja, da AstraZeneca, o certo são 12 semanas mesmo. Isso foi um achado de ensaios clínicos. Né? Aquelas pessoas do estudo clínico que tomou vacina com 12 semanas,
a produção de anticorpo foi maior do que aquelas pessoas que tomaram a vacina com 4 semanas. Então, isso é uma estratégia que deu certo, né? E lembrando que a primeira dose, você falou muito bem, a questão da AstraZeneca, a partir do 25º, 30º dia, a partir da primeira dose da AstraZeneca, Boaventura, tem uma proteção acima de 80% da infecção de quadros sintomáticos da Covid. Então, uma vacina de AstraZeneca, depois de 20, 30 dias, já te dá uma proteção boa. Claro, quando chegar daí a 12 semanas, 3 meses, você toma a sua segunda dose, né, para aumentar ainda mais a proteção. Okay? Em relação a essa diferença na Pfizer, por que a delegação brasileira que vai para Tóquio tem que vacinar com 3 semanas então, o que vai determinar aqui são 90 dias? Não, o estudo da Pfizer a Pfizer é uma outra plataforma de vacina, de RNA vírus, de RNA mensageiro, desculpa. Então, por ser uma plataforma diferente, os estudos mostraram que a segunda dose de 21, 28 dias era o intervalo mais adequado. Então está correto, esse intervalo de vacinação da Pfizer está correto. Com certeza vai ser eficaz, né? Vai ter uma produção de anticorpo, né? Como eu disse anteriormente, os estudos que estão acontecendo na vida real estão mostrando a segurança e eficácia desse intervalo de vacinação no caso da Pfizer, ok? Doutor Unaí Tupinambás, muito obrigado por sua participação aqui no nosso NTV News. Volte mais vezes para poder enriquecer ainda mais aqui o nosso conteúdo. Convite já feito aí para o senhor estar de volta aqui conosco, né, trazendo esclarecimento, trazendo informações aí para toda a nossa região. Ok, obrigado, Daí. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Boaventura. Boa noite, doutor. A gente continua então com a análise da notícia e a gente muda o assunto, né? O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse na CPI da pandemia nesta quinta-feira que foi solicitado pelo Planalto à Anvisa que houvesse alteração da bula da cloroquina para incluir a Covid como doença para a qual o remédio seria eficaz. Barra Torres também disse que diverge do presidente Jair Bolsonaro de alguns comportamentos, como sobre a importância do uso de máscaras. Gui Boaventura, e esse depoimento, mais um, né, depoimento nessa CPI aí da Covid, agora trazendo a Anvisa para esse capítulo novo? Olha, Daí, o que se esperava, devido ao nível de amizade, ao nível de relacionamento do Barra Torres com o Bolsonaro, se esperava que ele tivesse um outro comportamento. Eu acho até que os senadores foram armados para a CPI, para pressionar o Barra Torres. O que aconteceu? Exatamente o contrário. Ele foi limpo, transparente e falou, até parece que falou o que os senadores, que os membros da CPI estavam esperando. Então, eu acho, inclusive, até que essa pode ser uma das oitivas, né, um dos depoimentos piores para o governo brasileiro, piores para o presidente da República, vai ser esse depoimento aí do Barra Torres. Dali vão derivar outros depoimentos, já estão pensando em chamar de novo o Queiroga, então complicou um pouco a situação, hein? Muito bem. Gui, vamos fazer uma parada rápida então, tomar aquela água e já a gente continua com a nossa análise da notícia. Patos de Minas não registra morte em boletim, mas confirma 26 novos casos e colapso em leitos clínicos continua. Na sequência também você vai ver que na véspera do dia deles, enfermeiros protestam e pedem percentual maior de reajuste em Patos de Minas. Estamos de volta com a análise da notícia aqui no NTV News. Comigo está Gui Boaventura para a gente falar agora, Gui, dos números da Covid, né? O boletim epidemiológico de Patos de Minas dessa terça-feira traz mais 26 novos casos. No entanto, não houve registro de mortes aí, Gui. Aumentou a taxa de casos novos. Com o nosso entorno, né, Daí? Patos parece que conseguiu chegar numa estabilidade razoável, né, com a transmissão, com novos casos, um número razoavelmente tolerável para esse momento, se a tendência for de baixa, porque se a tendência for de alta, o número continua ruim do mesmo jeito. Mas o que preocupa são os crescimentos de transmissão de casos em Carmo do Paranaíba, em Lagoa Formosa e em outras cidades aqui do nosso entorno.
porque Patos, sendo sede dessa micro-região, o que acontece é que tudo isso vem bater aqui no nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde feito e pensado e programado até agora para atender a região. Isso não é uma reclamação de que outras pessoas vêm de fora para tratar aqui, não. O sistema foi previsto para isso, né? É claro que a referência é Patos de Minas. Então, a preocupação é o que acontece lá tem reflexo imediato aqui também, né? É verdade. Gui, a gente fala também dessa então, ocupação hospitalar, né? Tá na tela aí, então, estão na tela aí os dois boletins. Patos de Minas continua, Gui, sem leitos para tratamento de doentes em leitos clínicos, né? Não temos vagas aí, estamos em colapso nos clínicos de terapia intensiva. Aumentou o percentual de ocupação na rede particular. Isso sem contar que hoje pela manhã nós tivemos um índice muito maior de ocupação nos leitos clínicos, né? Isso é porque essa variação, o entra e sai, em relação a esses atendimentos à Covid-19, é muito grande, né? O que dá uma certa tranquilidade é que sempre no final do dia você tem uma baixa em relação a esse índice de ocupação. Agora me preocupa, eu comentei hoje a respeito disso, a gente estava esperando chegar pelo menos à terça-feira, mas os indicativos são de modulação para cima nessa semana. A gente perde aquele momento que nós vivemos nas semanas anteriores, na semana atrasada e na semana passada, né? Com os índices baixando e com indicativos de baixa. A variação hoje é com indicativo de alta aqui na cidade e na região. Isso é uma coisa que preocupa. Pois é, Gui, vamos girar o assunto. Na véspera do dia dedicado aos profissionais da enfermagem, teve protesto em Patos de Minas, Gui. Eles reivindicam um percentual maior de ajuste salarial e a gente vai mostrar. A carreata percorreu as ruas da cidade, começando pelo início da Major Gotti. O motivo? Um protesto como forma de reivindicar reajuste salarial dos enfermeiros, que o pedem há pelo menos 3 meses. A principal reivindicação da categoria é em relação dos pisos salariais, que estão muito defasados ao longo do tempo. A gente tentou várias vezes em negociação com os hospitais, eles propuseram apenas 3% do piso. E em relação a esses reajustes, outros segmentos do mercado já ofereceram uns reajustes bem acima desse valor, já foram fechados esses valores, certo? E os segmentos, às vezes até o comércio, ofereceram bem mais, que foram até muito mais afetados que os próprios hospitais particulares. Esses colaboradores que estão nesses hospitais estão dando duro de si. Isso, inclusive, tem vários colegas que trabalham em 2 lugares para suprir o salário da enfermagem, que está bem caótico. O salário base atual é de R$ 1.247. O percentual oferecido foi de 3%, o equivalente a R$ 37,41, o que não agradou a categoria, tendo em vista os custos cada vez mais elevados dos gastos habituais. O que eles pedem é um reajuste de 6%, ou seja, um aumento de R$ 74,82. O que os hospitais particulares passaram para nós foi muito abaixo do que nós esperamos, né? Que foi 3%, né? E mais o abono e o cartão alimentação. Se vocês for verem hoje as coisas estão tudo mais caras. Então, com 450 aí, se você for fazer uma compra aí, não dá quase nada. Inclusive, se for um pai de família, né? Nós pedimos 6% no aumento do salário, né? E manter as outras reivindicações, que é o tempo de serviço, as horas extras e o cartão alimentação mais o abono aumentar R$ 50 respectivamente. 6% não é muito para os hospitais, para eles ter esse reajuste. Inclusive seria um reajuste com retroativo, que a data base seria março. Estamos na luta aí para tentar ver se a gente consegue. Agora a categoria aguarda novo posicionamento por parte dos hospitais.
Entretanto, caso o pedido não seja atendido e a proposta de reajuste se mantenha inferior aos 6%, ou que não haja acordo entre as partes, o sindicato não descarta a possibilidade de greve. Conversando muito com eles, retornaram umas 3 vezes os valores, sempre abaixo. A última semana agora eles enviaram um valor, que é esse que estão proposto aí, apenas 3% e sem retroativo, que é a data base, que é março. Tenta no máximo uma negociação passiva, que eu acho que em plena pandemia, uma greve não prezando muito o atendimento ao cliente, que está lá todo dia procurando, precisando de ajuda. Esse ponto a gente tem ele em mão também, mas esse é o último que a gente vai tentar evitar ao máximo. E, Boaventura, justa, né, essa reivindicação desses profissionais da saúde, né? E, óbvio, ninguém quer que ocorram paralisações aí num momento como esse. Eu acho que não vai acontecer paralisação, mesmo porque existe também, e esses profissionais já demonstraram, ou já doaram uma cota de responsabilidade muito grande. Aí já demonstraram que são assim. Então, não tenho nenhum medo de nenhuma paralisação, acho que eles vão esgotar todos os níveis de negociação possível. Agora, no Brasil, é um negócio que não dá para você entender. Um profissional da área de saúde tem que fazer um investimento longo, grande, em termos de aprendizagem, de cursos, faculdade, que não é barata no Brasil. Nós não temos faculdade pública suficiente nem para atender a demanda de alunos, nem para atender a demanda do mercado, que precisa desse profissional formado, dessa mão de obra formada. Um trabalhador braçal, trabalhando sem nenhuma responsabilidade, com vida, como é a questão de um trabalhador na área da saúde, técnico de enfermagem ou enfermeiro, ele vai ganhar, se ele trabalhar de segunda a sexta-feira, ele vai ganhar um salário superior ao que ganha esse pessoal. Né? Mas a construção civil é importantíssima. Eu não estou dizendo que o profissional braçal da construção civil ou de qualquer outro tipo de trabalho está ganhando muito por conta... A conta é o inverso. Né? É o profissional da área de saúde que ganha pouco em virtude do que está aí colocado no mercado. Né? Então, são importantes, né? São profissionais importantes, são profissionais que cuidam, que têm que ter dedicação, que tem que ter aptidão para fazer esse tipo de coisa. Não é qualquer pessoa que vai falar, olha, eu vou ser enfermeiro. Não vai ser. Se a pessoa não tiver o dom, não tiver a aptidão, não vai ser. Então, são profissionais que precisam realmente serem olhados pelo mercado, precisam ser olhados por essas empresas, pelos hospitais, seja lá por quem for, né? Para ter uma condição melhor de trabalho, porque o trabalho deles é um trabalho árduo. Muito bem, Gui. Com essa a gente fecha aqui a nossa análise da notícia. Obrigado por mais uma participação aqui, viu? Obrigado, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã a gente volta às 19 horas em nova edição do NTV News. Boa noite e até amanhã.